Olá, meu nome é Pedro Mariosa, sou professor de vocês da disciplina Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Desde já peço desculpas por alguns ruídos de WhatsApp aqui, outros ruídos do cachorro, do pato, da galinha. Eu moro em sítio, então às vezes vocês vão escutar esses ruídos e eu peço desde já desculpa. Essa é a aula 5. Ela é o resumo das 4 aulas anteriores, que vai servir para vocês fixarem o conhecimento para realizar uma mini prova amanhã até às 18 horas. A prova vai ser disponibilizada logo pela manhã. E essa prova, ela vai valer uma atividade e ela vai valer presença de vocês na semana. Ela é para ser realizada no período da aula, das 14 ao horário limite de entrega, 18 horas, mas eu vou postar um pouco antes para auxiliar aqueles que têm a conexão um pouco mais instável. Bom, sendo bem direto e reto no que a gente vai trabalhar, sem muitas delongas, a primeira aula foi sobre os desafios da gestão das organizações do terceiro setor. Então a gente trabalhou que o terceiro setor ele é dividido. A economia ela pode ser dividida em 3 setores, sendo que o primeiro é o setor público, chamado de primeiro setor. Esse setor público, ou primeiro setor, estão todas as organizações da esfera municipal, estadual e federal. O segundo setor, chamado de mercado ou setor privado, estão todas as empresas que têm como objetivo gerar lucro, produzir bens e serviços e gerar lucro. E aquelas que às vezes têm interesse coletivo e às vezes produzem, ou seja, pode fazer uma ou as duas funções, né? Ela pode tanto atender interesses coletivos quanto produzir bens e serviços, mas não possui o lucro como objetivo, são consideradas as organizações do terceiro setor. Esse movimento começa no pós-guerra, que aí a gente vem para o 1.2, tópico 1.2. Esse pós-guerra, então, a guerra, Segunda Guerra Mundial, ela gera muitas vítimas de guerra, muitas mulheres viúvas, muitos órfãos, muitos homens e mulheres amputadas, muitas vítimas dessa guerra, muitas famílias destruídas. Então, se tem um movimento das próprias sociedades civis criar organizações de assistencialismo a essas pessoas. No Brasil também acontece esse processo, que é impulsionado pela igreja, e é para organização de comunidades, para atender crianças carentes, para atender pessoas em extrema pobreza, mulheres com dificuldade e alto índice de mortalidade na gravidez, entre outros. No final do século XX, o número de organizações do terceiro setor explodem no mundo inteiro por conta da causa ambiental. Então, as questões ligadas à conservação e preservação do ambiente se tornam recorrentes no mundo todo e por isso começam a surgir organizações para preencher esse espaço que o Estado não consegue preencher, que é cuidar desse ambiente da forma correta. Então surgem organizações para fazer isso. E é nessa época também que você tem as maiores críticas ao processo do terceiro setor, porque essas organizações, principalmente com fins ambientais, começam a demonstrar que elas não são tão eficientes na gestão dos recursos. Ela recebe recurso público, recebe recurso privado e acaba não conseguindo fazer a gestão adequada. Muitas sim, mas também muitas não conseguem. Então, começa a se pensar também nessa época que uma organização do terceiro setor não é diferente de qualquer outra organização e que a gestão dessa organização se torna algo necessário, algo imprescindível para que ela atenda a seus objetivos coletivos, que não é lucro. Então a gestão não se faz só das organizações do segundo setor, mas do terceiro também. E essas organizações e esse desafio da gestão, a gente sintetizou na primeira aula em 4S. Logo, a gestão é você saber, o conceito base da gestão é você saber interpretar o objetivo de um grupo de pessoas e conseguir distribuir da forma eficiente os recursos para que esses objetivos eles sejam atendidos. Dividindo nesses 4Es, sendo que os 3 primeiros servem para qualquer organização, o primeiro E
que fala sobre a eficácia das organizações, é quando uma organização ela consegue atender o seu objetivo. Se a gente está falando de uma organização do terceiro setor que busca atender crianças carentes, a partir do momento que ela atende crianças carentes, logo ela é uma organização eficaz. Se a gente está falando de uma fábrica de sapatos, a partir do momento que ela produz sapatos, ela é uma organização eficaz. Ela passa a ser uma organização eficiente quando ela sabe distribuir da melhor forma os seus recursos para atingir esses objetivos. O famoso fazer mais com menos. Então, quando uma organização que atende crianças carentes, ela recebe o dinheiro público, o dinheiro privado, consegue atender um grande número de crianças carentes e prestar contas da melhor forma possível, logo ela é considerada uma organização eficiente. Quando uma fábrica de sapatos consegue produzir o maior número de sapatos com o menor número de recursos possível, ou seja, com a melhor distribuição correta entre materiais, entre pessoas, entre maquinários, quando ela usa menos desse recurso e consegue produzir mais, logo ela também é uma organização chamada de eficiente. Ela é efetiva, que seria o terceiro uma organização do terceiro setor, é quando ela atende às expectativas da sociedade. Ou seja, a sociedade tem crianças carentes. Quando a sociedade enxerga que essa organização é capaz de suprir essa deficiência da sociedade, logo, ela é uma organização do terceiro setor eficiente. Uma organização do segundo setor, por sua vez, essa fábrica de sapatos que eu estou usando de exemplo, a partir do momento que a sociedade enxerga que ela é competente e produz bons sapatos e com pouco recurso eu tenho essa relação custo-benefício bom para eu adquirir um sapato dessa organização, ou seja, quando a sociedade vê nessa fábrica de sapatos que ela é capaz de produzir bons sapatos com poucos recursos, logo ela é considerada uma organização efetiva. Quando ela passa a ter o reconhecimento da sociedade, seja no segundo ou no terceiro setor, ou no primeiro setor ainda, ela é uma organização efetiva. E aí você tem o quarto que ele é obrigatório para o terceiro setor e facultativo para o segundo. O quarto é o que a gente chama de equidade. Uma vez que a organização do terceiro setor ela não tem fins lucrativos, logo, se ela produz bens e serviços, por exemplo, uma cooperativa de agricultores familiares, uma colônia de pescadores, que é um grupo de pescadores que desenvolve de forma coletiva a pesca, vende seu peixe, pega o faturamento, que é o valor recebido pela venda do peixe, ela não pode gerar lucro. Ela tira os custos dela e distribui de forma proporcional aquilo que sobra desse resultado, né? Então, quando ela faz isso de forma justa, ela é considerada dentro da ótica da equidade, ela é considerada uma organização equal. Quando isso a gente fala do segundo setor, ela pode distribuir, que a gente fala participação de lucros e outras formas? Sim, pode, mas não é obrigatório e nem usual que isso aconteça no segundo setor. Bom, e na segunda aula que a gente trabalhou a tipologia das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, a gente primeiro trabalhou a questão da definição e os objetivos dos estudos nessa área. Então, os estudos dessa área procuram voluntariamente desenvolver sistemáticas e aprimoramentos da sociedade civil no fornecimento dessas ações, seja a produção de bens e serviços, seja atendimento de questões públicas sem fins lucrativos, e que esses estudos eles procurem atender como objetivo principal a melhoria das condições de vida de indivíduos e de coletivos. Sobre a tipologia, que é o segundo tópico, a gente trabalhou que tem 4 tipos básicos, né? A primeira são as associações, a segunda são as organizações religiosas, a terceira são as fundações, a quarta são as cooperativas, né? Sobre a característica fiscal dessas organizações é que qualquer resultado positivo ele não pode ser acumulado, então ele tem que ser distribuído.
uma vez que as organizações do terceiro setor elas não têm um dono, elas é da sociedade civil, logo é entre o coletivo interessado daquela organização que esse resultado tem que ser distribuído, né? Sobre a finalidade, bom, para que fim, né? Para que serve a organização da sociedade civil? Ela tem como fim nunca o lucro, né? Não é a razão de ser dessa organização do terceiro setor o lucro, mas um meio necessário para garantir a continuidade e a continuidade de seus propósitos institucionais, ou seja, o resultado, a acumulação de resultado não é um fim em si só, mas sim um meio. É o meio de garantir que as suas ações tenham continuidade. O seu propósito da instituição, da organização, é sempre a mudança social, né? Que tenham preocupações específicas que se objetive na questão da mudança ou da transformação social. O patrimônio pertence sempre à sociedade. Então, aquilo que é da organização, logo também é da sociedade. Sendo que as pessoas que participam dessa organização, elas não podem ter parcelas econômicas dessa organização. E as fontes de recursos, ou subvenções, ou aportes, eles podem ser tanto originários de fundos públicos quanto originário de fundos particulares. Eles podem vir do primeiro setor, eles podem vir do segundo setor, seja questões financeiras, questões econômicas, questões materiais mesmo, de capital, de custeio de recursos, pode ser de ambas as fontes. E tem 3 leis básicas que embasam hoje o terceiro setor e as organizações da sociedade civil. A primeira é a Lei 5764, de 1971, que é a lei do cooperativismo, específica às cooperativas, mas também que trazem alguns preceitos para as associações. A Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil, que passa por a atualização de alguns setores específicos, principalmente as organizações religiosas, na 10.825 de 2003. E a recente, já não tão recente, de 2014, que se consolida em 2016, é a Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Sobre esse marco regulatório, a gente teve a terceira aula, que foi uma aula específica. Então, a gente debateu sobre as organizações da sociedade civil e a parceria pública, em 3 aspectos principais. O primeiro são o que a gente chama de OCIP, que é esse OSC mais um IP, ou seja, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que tem como principal função atender essas questões de interesse público. Também tem as organizações sociais, que são organizações sem fim lucrativo, que auxilia o Estado na questão de atender determinadas comunidades em questões como cultura, saúde e na questão ambiental. E, por fim, o SEBAS, que é um certificado emitido a organizações sociais e organizações da sociedade civil, que atesta ela como uma entidade beneficente de assistência social, que é otorgado tanto pelo MEC quanto pela assistência social, pela saúde e outros órgãos do governo, que aí certifica essa organização a atender questões voltadas à assistência social. O marco regulatório, a gente trouxe que ele nasce muito da banalização das ONGs, na CPI das ONGs, onde essa incapacidade de gestão gerou muitas dúvidas. Então, por isso que se tenha esses embasamento dessas leis e a consolidação no MIROSC, que é esse marco regulatório das organizações da sociedade civil, na 13.019, que é essa lei aqui de 2014. Então, existiam vários instrumentos para essa relação público-privado. Então, aí vem o marco regulatório para poder trabalhar a questão mais organizada desse processo.
E aí, por que então dessa criação desse marco? Foi porque na época da criação dele existiam mais, e hoje ainda existem, né? Mais de 800 mil organizações que tinham essa relação com o Estado. Logo, se tem 800 mil organizações da sociedade civil com a relação com o Estado, é imprescindível que tenham regras específicas e uma lógica procedimental para que essa relação aconteça. Então, nesse marco é determinada a lógica procedimental, que determina que para esse processo ele tenha que prestar contas e tem um processo legal para essa relação. Então você tem 3 formas de colaboração com o Estado. A primeira é o termo de colaboração, que normalmente é o Estado que lança um edital e essas organizações participam. O Estado passa recurso para essa organização para o desempenho do papel. A outra é o termo de fomento, que no caso uma organização da sociedade civil junto com o Estado, eles se juntam para poder atender um único objetivo. Então o Estado entra com certo aporte e a sociedade civil, essa organização da sociedade civil, entra com outro aporte para resolver determinado interesse público específico. E o quarto é o acordo de colaboração. Esse acordo de colaboração, então, é quando não se tem repasse de recurso, mas sim a união de entes para poder resolver problemas sem essa questão do repasse de recursos. E essa lógica, ela se dá em alguns passos, né? A primeira é o planejamento do que se vai fazer, né? Se planeja, se tem todo o escopo de tudo aquilo que vai ser feito nessas parcerias, né? Você tem a seleção, quando é o caso desses editais. Quando a gente fala do acordo de colaboração, então você tem a seleção com base nesse planejamento pelo Estado, a execução desse processo com base nesse planejamento, o monitoramento e avaliação do andamento, você monitora ele ao longo de todo o período e você avalia no final de cada ciclo, e por fim a prestação de contas, aonde se tem as projeções e a distribuição dos recursos que foram utilizados e os impactos subsequentes desse processo. E na quarta aula, então, a gente trabalhou a economia solidária. Então, a economia solidária é um conjunto de princípios norteadores para a inclusão econômica de alguns grupos e que tem como principal objetivo quebrar o isolamento de pequenas e microempresas que tem como objetivo esse trabalho coletivo. Então, as organizações pequenas e micro, que não são todas as organizações do terceiro setor, também não são todas as organizações do segundo setor, aquelas que têm um objetivo de atender coletivos, elas entram dentro do arcabouço da economia solidária. Como que ela surge? Né? Ela surge esse conceito de trabalhar cooperação, autonomia, solidariedade, ele surge na economia social na Europa alguns anos antes do que surge aqui no final do século XX. Então, com base nesse conceito da economia solidária, na América Latina se tem a eclosão de alguns estudiosos, como expoente no Brasil e na América Latina o Paul Singer, e em outros países o Coragem na Argentina e também outros expoentes em vários países. Essa é uma base teórico-metodológica que surge em diversos países, né? E que atualmente essa discussão ela caminhou bastante. Hoje a ONU, em 2018, decreta a economia social e solidária, né, a junção dessas duas, como um instrumento efetivo para o desenvolvimento sustentável nos territórios. Mas por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela entende que mesmo naqueles governos ou estados, né, países, que você tem uma orientação mais individualista, né, ou que a gente chama de mais neoliberal, a economia social e solidária ela é sim um instrumento que dá condição de competitividade e dá autonomia a coletivos que se veem em situação de desvantagem, principalmente em áreas rurais.
mas não só, né? A economia solidária, e aí já entrando nos princípios, ela trabalha na ótica de 8 princípios a partir de 2010 no Brasil. Hoje ele também ainda está em reformulação. Então ele trabalha como primeiro princípio a inclusão dessas organizações rurais, sim, mas não só, também das organizações urbanas. Segundo princípio é que essas organizações elas devem exercer atividades econômicas. O terceiro princípio é ser autogestionário, ou seja, ela conseguir se sustentar, né? E ela não ter a tutela, ou seja, ela não ter o pitaco ou a interferência de uma organização pública nem de uma organização privada. O quarto objetivo é inserir todos os participantes dessa organização aos objetivos sociais propostos por essa organização. Considerar a distribuição equitativa é o quinto princípio, é o que a gente fala de equidade. Ter reuniões pelo menos trimestralmente em assembleias para decisões coletivas. Então a questão das assembleias são muito importantes para que essas decisões determinantes da organização sejam cumpridas. O sétimo é que parte dos resultados que tem essas organizações sejam para ajudar também outras organizações em condição semelhante, né? Então, para apoiar outros empreendimentos e quebrar essa lógica de competição e implementar a lógica da cooperação. E principalmente não ter mão de obra assalariada nem subordinada. Então, ou seja, que esse trabalho realmente seja coletivo e os proprietários desse trabalho sejam todos, né? Que não tenham um dono, mas que esse processo ele seja coletivo. A gente vai fazer uma mini prova, já terminando essas 4 aulas, passando a atividade para vocês. Então essa mini prova ela vai ser composta por algumas questões alternativas e algumas dissertativas. Ela vai ser o conteúdo sobre as 4 aulas. Ela vai ter um link disponibilizado às 6 horas da manhã do dia da manhã e você tem até às 18 horas para poder fazer. As ordens das questões vão ser aleatórias e as respostas também. Isso não quer dizer que vocês não possam cooperar, eu já disse para vocês que vocês não precisam me enganar. Eu adoro a cooperação, então se vocês se ajudam uns aos outros, eu não vejo problema, tá? Ela vai ser aleatória, essas questões e a ordem das questões, porque ele é feito no Google Formulários e é para vocês enviarem as respostas por lá. Essas respostas do Google Formulário, ele sorteia isso aleatoriamente, então eu não tenho, vamos dizer assim, como saber quais são a ordem das questões que vocês têm que responder. Então não adianta me mandar no WhatsApp, vocês têm que mandar lá pelo Google Formulário também. E o mais importante é que o formulário encerra às 18 horas. Eu não vou aceitar após esse horário. Espero que tenha sido interessante essa revisão. E caso algum colega tenha dificuldade de acessar, fiquem tranquilos porque o conteúdo da mini prova ele vai ser sobre o conteúdo das 4 aulas que estão melhor detalhadas, explicadas nos áudios. Muito obrigado e boa sorte a todos.